Esse é o terceiro pilar do método DPC, comunicação. Então, você precisa desenvolver uma boa comunicação para engajar as pessoas da sua equipe. Você tem que colocar as pessoas em uma mesma direção. Você tem que ser visto como uma autoridade e ser respeitado dentro da empresa. Então, dentro da comunicação, eu te ensino na Academia de Líderes o método IC3. O método IC3 é um método exclusivo, autoral, que eu já apliquei em centenas de executivos, centenas de gerentes, de supervisores, e os resultados são disparadamente extraordinários. O que é o IC3, pessoal? O que é o IC3? Quando a gente fala em comunicação, o que vem na cabeça são os cursinhos de oratória que nós vemos por aí, né? Então você vê um cursinho de oratória lá, onde você aprende a melhorar a tua dicção, né? Dá uma melhorada na sua postura, né? E você aprende a gesticular. Isso é o que os cursinhos de oratória ensinam, tá? Mas isso é apenas um dos pontos presentes dentro do IC3. A oratória é só um dos pontos, um dos 4 pontos da comunicação. Só a oratória não te faz um bom comunicador. Você não pode aprender só recurso de oratória para se tornar um comunicador magnético, para engajar as pessoas com você, para fazer o seu time te ouvir, para ser admirado, respeitado, para inspirar as pessoas. Então vamos falar do IC3. O que é o IC3? É porque tem o I e tem 3 Cs, tá? Por isso que é IC3, tá? Então, I de intencionalidade do emissor. Você precisa saber exatamente o que você espera daquela conversa. Você já viu aquele líder prolixo que fica falando, fazendo rodeio e não especifica exatamente o que ele quer do time dele? Ora, se você não especificar o que você quer, se você não for direto, você não está liderando, você está titubeando. Ninguém que titubeia tem seguidores. Ninguém que titubeia tem um time que confia nele. Mas se você não confia em si mesmo. Então, intencionalidade, dentro do IC3, é que eu te ensino a entrar em qualquer conversa com a sua intenção muito clara. O que você espera daquela conversa? A maioria das pessoas falham para definir o que espera de uma conversa. E aí vai para a conversa sem a intenção clara. A coisa caminha para um lado que ela não queria. Ou ela fica prolixa, faz rodeio. Esse é o primeiro ponto. Você tem que saber o que você quer. Segundo, o primeiro C dos 3 Cs aí, tá? Consciência dos recursos de comunicação. Aqui entra a oratória, aqui entra a postura. Lembra ontem que eu passei uma técnica de postura para vocês? Quando vocês estivessem falando com alguém, percebessem que vocês não estavam com uma boa performance, você estava com medo de falar, você estava ansioso, estava inseguro para falar, eu falei para vocês assim, ei, encaixa a escápula, né? Abre o seu peito e aí você fala. Você vai perceber como que a tua confiança aumenta, como você fica mais à vontade e como que a tua voz sai melhor. Então isso é um dos pontos dentro dos recursos de comunicação que eu te ensino a ter consciência dentro de uma comunicação. Tá? Então esse é o primeiro C, tá? Consciência dos recursos de comunicação. O terceiro C é de conexão. Então, olha só, você tem intencionalidade, você tem consciência, agora você tem conexão. Você está se conectando com quem está recebendo a mensagem. Uma das coisas que você aprende, que é importante que você saiba, é que existem 4 perfis de pessoas. Para cada perfil você se conecta de uma forma. O jeito menos eficaz de liderar é você liderar todo mundo como você gostaria de ser liderado. Aquele papo do trate a si mesmo como gostaria de ser tratado. Não é assim que funciona na liderança. Se você fizer isso, você tem 75% de chance de errar. Então, quando você começa a se conectar, a buscar uma conexão com quem está recebendo a sua mensagem, você passa a influenciar muito mais essa pessoa. Então, quando você aprende a se conectar, por exemplo, você aprende como criar rapport, você aprende como persuadir, como causar as emoções que você quer, né? Como se conectar de fato com aquela pessoa. É isso. E também o contexto, que é o último C aí do nosso método. Então nós temos intenção, nós temos consciência, nós temos conexão e nós temos contexto. Você tem que entender o contexto em que você está. Isso é timing. Você pode falar para o seu chefe, por exemplo, apontar algum erro que ele está cometendo com você. Você pode fazer isso no momento certo. Você pode falar com o teu liderado e ter uma conversa delicada com ele. Você pode fazer isso no momento certo. Você pode negociar um aumento, negociar uma promoção. Claro que você pode fazer isso no momento certo. Então, o contexto é você entender onde você está inserido e com base nesses entendimentos que eu ensino na Academia de Líderes, você vai pressupor, olha, agora é o momento para falar isso.
Se você perde o timing, você pode aplicar tudo que eu estou ensinando aqui. Se você falar o que eu estou falando aqui na hora errada, você perde as pessoas. Ontem eu falava assim, olha, se você não der valor à sua própria voz, e era a dor que a maioria de vocês tinham, Murilo, parece que eu não sou ouvido. Eu falo as coisas, meu time não me ouve. Se você não der valor à sua própria voz, você nunca vai chegar nisso que eu estou ensinando aqui. Se você não se valorizar primeiro, se você não entender que você merece estar onde você está e que você merece chegar onde você quer chegar, você vai sempre ficar patinando.